Boa tarde, pessoal. Eu sou a Alessandra Kuginharski e hoje eu vou falar com vocês a respeito dos 10 passos para o sucesso. Tá? Antes de começar, quero agradecer a GoWork pelo convite e também pela iniciativa de desenvolver o projeto Conceito Incubador, que visa apoiar todos os empreendedores nessa jornada que é empreender aqui no Brasil. Acompanhem que esse ano ainda vai ter várias novidades. Bom, quero apresentar para vocês também a 2O Consultoria. Nós trabalhamos com gestão empresarial e planejamento estratégico, tá? Nós somos especializados em empreendedores e pequenas empresas. Em todos os nossos projetos, nós focamos os 3 principais pontos de uma empresa, que são pessoas, processos e produtos, tá? A nossa missão é compartilhar conhecimento com as pessoas de maneira simples e eficaz. Então, a gente quer mudar essa mentalidade do empreendedor e mostrar que é possível, sim, utilizar de conceitos e ferramentas, metodologias que grandes empresas aplicam para desenvolver o negócio dele, tá? A gente acredita na força empreendedora e que ela tem, sim, muito potencial para mudar a sociedade que a gente vive e o Brasil. Bom, vamos começar falando de estratégia, então. O que é estratégia? Existem diversos conceitos para estratégia no mundo empresarial, mas a origem dessa palavra é militar, tá? Então, ela surgiu com o significado de a arte dos generais. E o que os generais faziam na guerra? Eles eram os responsáveis por administrar todos os recursos disponíveis em busca da vitória, tá? Mas antes ainda dos generais, já se falava em estratégia na Grécia Antiga. Então, Aristóteles já dizia que a finalidade da estratégia é a vitória, tá? E aí, traduzindo de forma simples para o mundo empresarial, a gente pode definir que a estratégia é a orientação que vai te levar do ponto X até o Y. Né? O X é onde eu estou e o Y é onde eu quero chegar. E se você considerar X e Y, existem diversos caminhos e rotas que é possível traçar, mas a gente sempre deve buscar a melhor rota, né? Aquela que vai ser menos custosa em termos de recursos, como, por exemplo, tempo e dinheiro, tá? Mas como que a estratégia ela vai ajudar a minha empresa a buscar essa melhor rota? Bom, primeiro a gente tem que entender que o futuro da empresa ele é construído todos os dias, né? Então, toda decisão que você toma e toda atividade que você executa, você está traçando a sua rota, tá? E vocês devem conhecer aquele provérbio que diz que para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve, né? Então, a estratégia aliada do planejamento vai fazer com que você siga essa melhor rota e não perca o foco, né? Não é qualquer caminho que serve. Vai ser sempre o melhor caminho em busca dos meus objetivos, tá? Bom, nos últimos anos o mercado mudou bastante, né? Então, aumentou a complexidade, aumentou as variáveis, concorrência, pressão, tudo deixou o mercado muito instável, né? Você vê que hoje não foi só a globalização, mas também o desenvolvimento de novas tecnologias, como, por exemplo, a internet, né? Ela revolucionou a nossa vida e a maneira com que a gente trabalha hoje, e muitas empresas estão entrando no mercado apostando nessas tecnologias. Vocês podem ver que, por exemplo, o Uber, o Airbnb, eles entraram no mercado e acabaram tendo um comportamento muito disruptivo com todas as outras empresas dentro desse mercado, né? Então, isso tornou a instabilidade muito grande e perigosa, principalmente para aquelas empresas que não planejam, tá? Então, qual que é a proposta dos 10 passos para o sucesso? A gente quer que vocês planejem, quer que vocês entendam a importância de se planejar estrategicamente se você está buscando um crescimento e desenvolvimento, tá? Então, como que a gente faz isso? A metodologia ela foi desenvolvida com esse objetivo e para chegar lá, a gente vai abordar... Só um minutinho. A gente vai abordar os seguintes tópicos. Planejamento financeiro, tá? Começa por aí. Gestão de pessoas, processos e produto, gestão de indicadores, a estratégia, aí a gente vai fazer um check dos resultados para chegar à tão sonhada sustentabilidade, né? Eu vou apresentar para vocês agora quais são esses passos, tá? Então, primeiro, descrição do negócio, a gente vai entender pontos básicos e chaves como missão, visão, valores, e entender qual que é a tua situação atual, né? Qual que é o teu ponto X no mapa. Depois, análise financeira. Terceiro passo, gestão de pessoas. Quarto passo, produto. Quinto passo, mapeamento de processos. Sexto, definição de indicadores. Sétimo, plano de desenvolvimento. Oitavo, gestão e gerenciamento.
Nono, cheque de resultados. E, por fim, te preparar para o crescimento sustentável, tá? Então, vamos começar. Primeiro passo, descrição do seu negócio. A primeira coisa que você tem que fazer é entender qual é o seu propósito, tá? E isso, o seu propósito como um empreendedor. Então, qual foi o motivo que te levou a empreender, né? O propósito da tua empresa, ele é diferente do lucro, tá? Então, o lucro, ele vai ser uma consequência do teu trabalho e o propósito está relacionado com a sua essência como empreendedor, tá? Próximo item, missão da sua empresa, né? O que é a missão de uma empresa? É a razão de existir dessa empresa, tá? Uma pergunta que pode te ajudar aqui seria, o que a sociedade perde se a minha empresa deixar de existir? Tá? Toda empresa, ela resolve algum problema ou ela facilita a vida de alguém. Então, dentro disso, você tem que buscar qual que é a missão da tua empresa, né? Ela vai ser a razão de existir. Próximo item, visão. Aonde você quer chegar? Normalmente aqui a gente define um horizonte de 5 anos, 5 a 10 anos, tá? Da onde você quer estar, onde a sua empresa quer estar. E nesse ponto, não tenham medo de ser ousados, tá? Podem sonhar grande, colocar um objetivo parrudo mesmo. Não tem que ter medo, aquela coisa, nada é impossível, né? Se você definiu um objetivo grande, você vai ter que trabalhar muito, mas é possível sim chegar lá, tá? Então, se é esse o teu desejo, se é essa a missão da tua companhia, crescer, atingir mais pessoas, não tenha medo, tá? Próximo item, valores. Os valores, eles são a base do teu negócio, né? Eles são a interação que você tem com o teu ambiente interno e externo, tá? Então, é importante definir e ser bem transparente nesses valores. Muitas pessoas têm certa resistência com relação à missão, visão e valores, né? Eles acham que é algo que você define só para colocar no site, para ficar bonitinho, mas não é bem assim, tá? Se você utilizar essa ferramenta de maneira coerente, se você for sincero, né? Você vai sim conseguir engajar as pessoas na sua empresa. Isso tanto internamente, né, com seus colaboradores, quanto externamente. É a mensagem que você está transmitindo para o mundo externo, né, para os seus parceiros e para os seus clientes, tá? Ainda dentro da descrição, a gente vai falar de produto, insumos, fornecedores e clientes, tá? Você vai listar os principais dentro de cada item. Isso aí vai ser muito importante na hora do planejamento a longo prazo, né? É muito importante você saber quais são os seus principais stakeholders, e isso significa quais são as pessoas que têm as interações mais importantes com a sua empresa, né, e você futuramente vai desenvolver aí alianças estratégicas e planos específicos para cada um desses itens, tá? O próximo item dentro do primeiro passo ainda é a análise SWOT. O que significa SWOT? SWOT são as iniciais das palavras forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do inglês, tá? Então, essa é uma ferramenta que foi desenvolvida nos Estados Unidos na década de 70. Tá, ela foi resultado de uma pesquisa da Universidade de Stanford e ela hoje é amplamente utilizada no mundo empresarial devido à sua simplicidade, né? Ela é uma ferramenta simples de usar e você pode aplicar ela para qualquer coisa, desde daquilo que é bem pequeno até para grandes empresas. Então é possível fazer uma análise SWOT para um produto, é possível fazer para um site, é possível fazer para uma pequena empresa, da mesma forma que é possível fazer para uma grande corporação multinacional, tá? Então eu vou ensinar vocês a mexer aqui, porque essa ferramenta pode te ajudar muito, tá? Ela vai analisar o teu cenário hoje, vai definir qual que é o teu ponto X, né? Onde eu estou hoje e como que eu posso alavancar meu potencial. Então eu trouxe aqui um exemplo, para ficar mais claro, de uma cervejaria artesanal, tá? A primeira linha, a gente vai tratar de ambiente interno. O que é ambiente interno? É tudo aquilo que eu tenho gestão ativa dentro da empresa, tá? E aí você vai fazer uma análise sobre as perspectivas, tanto positiva quanto negativa, tá? Então vamos começar com a positiva, forças. O que essa empresa, a cervejaria artesanal, tem de forças dentro dela? Eles consideraram aqui qualidade do produto, então eles têm um grau de pureza e sabor diferenciado da concorrência considerado como força, tá? Beleza. Outro item aqui, baixo custo de fabricação. Então eles identificaram que eles têm uma boa gestão de custos e têm um baixo custo de fabricação. Legal, essa é uma força da empresa também, tá? 2 exemplos aí. Agora vamos ver o que atrapalha a empresa, o que eles consideraram como negativo nesse ambiente interno. Distribuição.
tá? Eles estão considerando aqui que a distribuição, nesse caso a empresa tem uma distribuição terceirizada, tá? Eles não têm frota própria. Então eles acabam tendo um período maior para entregar até o cliente final. Então esse é um ponto fraco, tá? Bem colocado. Próximo item aqui é capital de giro limitado. Então, eles consideraram como uma fraqueza, e é verdade, porque se surgir, de repente, uma oportunidade de investimento para essa empresa, talvez eles não possam aproveitar por não ter essa liquidez, não ter um capital de giro adequado, e mesmo se eles passarem também por dificuldades, pode ser que eles tenham que recorrer a alguma instituição externa, né, fazer um empréstimo, alguma coisa nesse sentido. Então, foi pontuado como fraqueza, tá? Beleza, finalizamos a primeira parte do SWOT. Agora vamos para a segunda linha, ambiente externo. O que é o ambiente externo? É tudo aquilo que influencia a sua empresa, mesmo você não tendo gestão ativa, tá? Então, o que é esse ambiente? Por exemplo, economia, política, a comunidade que você está inserido, leis, sindicatos, tecnologia, todos esses itens que causam um impacto na sua empresa, tá? Então vamos lá ver o que eles consideraram como positivo, oportunidades. A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida no Brasil. Legal, então eles identificaram como uma oportunidade de explorar ainda mais esse mercado que eles já estão, né? Esse é um ponto. Outro ponto aqui que eles consideraram como oportunidade do ambiente externo, verão e temperaturas elevadas. Por que isso? A cerveja é um produto muito sazonal, tá? E aí você tem que conhecer bem o teu produto para poder identificar essas oportunidades, né? Por que ele é um produto sazonal? Porque quando é verão, quando as temperaturas estão mais elevadas, a demanda aumenta, tá? Então eles identificaram como oportunidade, bem colocado esse ponto, tá? Vamos agora para o último quadrante, que é ameaças. O que são as ameaças dessa cervejaria artesanal? Por exemplo, a concorrência acirrada, tá? É um mercado que tem muitos players e aí as margens acabam diminuindo um pouco, pode ser uma ameaça. Outro item, variação cambial. Eles fazem importação de insumos para a fabricação do produto deles, tá? E visto a situação econômica do Brasil, isso pode se tornar uma ameaça muito grande, né? A variação cambial pode acabar afetando uma série de coisas dentro da empresa, tá? Então é isso, a gente fez aqui um SWOT de maneira rápida e o que acontece quando você termina essa análise? Você tirou uma fotografia do seu negócio, tá? Você tem hoje os seus pontos chaves, né, as suas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, e aí você está pronto para trabalhar todos esses itens, né? E é isso que a gente vai fazer mais para frente. Vamos traçar planos a partir desses itens identificados. Por exemplo, as fraquezas, vamos traçar planos para que elas sejam reduzidas e, se possível, eliminadas, tá? E as ameaças também, vamos reduzir o risco das ameaças. E as oportunidades também, aí tem vários itens, por exemplo, verão, temperaturas elevadas, eles podem traçar planos de vendas especiais, atuar em regiões específicas de acordo com a demanda do produto deles. Enfim, é uma ferramenta muito bacana para aplicar no seu negócio e identificar pontos-chave, tá? Então, tentem fazer para o negócio de vocês, que com certeza vocês vão encontrar coisas interessantes, tá? Vamos agora para o segundo passo. Quero falar com vocês sobre algumas estatísticas assustadoras do Sebrae, né? Eles identificaram no ano passado que 39% das pequenas empresas não sabem o capital de giro necessário para o seu negócio, tá? E por que isso é tão assustador assim? Hoje no Brasil existem mais de 10 milhões de pequenas empresas, então esse número é realmente muito assustador, né? É um número muito alto e se você for mais a fundo nessas estatísticas, você vai ver que ele está bem interligado com as estatísticas de mortalidade de empresas dentro do Brasil. Então, é um ponto crítico, tá? A análise financeira, ela é extremamente importante para a sua empresa, e principalmente se você almeja crescer, tá? Então, aqui a gente colocou ela entre os primeiros, justamente por conta disso. A primeira coisa aqui é organização, tá? Se você está com um ambiente financeiro da sua empresa desorganizado, é o momento de parar e organizar, tá? Começa pelo simples, começa olhando contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa. Tenha o que é simples e o que é básico organizado para daí passar para as próximas etapas, né?
O que a gente fala é que para você passar para os próximos passos dentro desse plano, você tem que ter uma gestão financeira de qualidade, tá? E o que eu considero uma gestão financeira de qualidade? Existem 2 pontos principais. O primeiro é você ter um absoluto controle das entradas e saídas do teu negócio, tá? Então, assim, tem que ser crítico, tem que fazer os números baterem na vírgula, nos centavos, tá? Isso aí tem que ser prioridade da sua gestão financeira. E o segundo ponto é transformar números em informações. O que é transformar números em informações? É quando você olha para os seus números financeiros, você enxerga além de números, você enxerga potencial, você enxerga informações. Você consegue entender e projetar alavancas para o seu negócio. Como é que eu consigo aumentar esse meu lucro? Primeiro, você precisa saber identificar o teu lucro, né? E a partir daí, como que eu consigo alavancar? Cortando custo? Será que mexendo no preço? Será que alterando o fornecedor? E por aí em diante, né? Então, esses 2 pontos, você precisa ter os 2 para ter uma gestão financeira de qualidade, tá? Esse foi o segundo passo, vamos para o terceiro. Gestão de pessoas, tá? Esse ponto aqui, além de você conhecer o seu time e saber se certificar que eles estão alocados em coerência com as habilidades individuais de cada um, eu quero destacar um ponto importante que muitas vezes passam batido, né, dentro das empresas, que é o gerenciamento da rotina do trabalho, tá? O que é isso? Dentro do seu dia e das suas horas de trabalho, você tem diversas atividades para executar e cada uma delas tem a sua prioridade, né? Acontece que você fazer um gerenciamento adequado e visando produtividade, você precisa classificar todas essas atividades, tá? Classificar de maneira coerente em ordem de prioridade. Depois disso, você vai eliminar todos os desperdícios, porque com certeza quando você está fazendo essa classificação do que é prioridade e do que não é, você vai identificar várias atividades que você executa e que não tem uma finalidade clara, tá? O que é não ter uma finalidade clara? É não ajudar no meu resultado, tá? Não está contribuindo nada para eu alcançar os meus objetivos e metas. Essa atividade pode ser eliminada e deve ser eliminada, né? A gente tem que sempre buscar a maior produtividade do nosso tempo, da nossa rotina, tá? Então, você fazendo isso, você vai ter uma maior harmonia dentro da sua agenda, do seu gerenciamento, e você vai ter mais tempo para fazer atividades que agregam valor, como planejamento, contato, alianças estratégicas, tudo que você precisa fazer para o seu negócio desenvolver, tá? Então, esse é um ponto importante, principalmente se você não tem time, se você trabalha sozinho, se você é um microempreendedor individual, essa atividade é mais importante ainda, porque você é a pessoa responsável pelo financeiro, pelo marketing, pelo fiscal, pelo atendimento ao cliente. Enfim, você tem várias atividades chaves dentro do seu dia que, se você não se organizar, fica muito fácil de perder o foco e deixar alguma coisa importante passar, né? E com certeza vai cair a sua produtividade, tá? Então, dentro desse ponto, olhem com bastante cuidado para o gerenciamento da rotina de vocês. Tem que sobrar tempo para tudo, para planejar, para olhar indicador, para também resolver problema, mas principalmente para as atividades que agregam valor para o seu negócio, tá? Próximo passo, produto. Bom, esse passo aqui é a hora de vocês revisarem e entenderem quais são os seus principais produtos ou serviços, né, qual é o seu público-alvo e entender se a tua estratégia está alinhada com o teu público-alvo, tá? Isso é extremamente importante. Outro item, formatação de preço. É muito comum que algumas empresas não tenham um balanço correto da formatação de preço. E o que é isso? Ou elas olham só para a perspectiva interna, então acabam formatando o preço só em cima dos custos e nem chegam a olhar o que os concorrentes praticam, o que o mercado está pagando. E outras empresas se baseiam 100% nos concorrentes. Meu concorrente pratica esse preço, eu também vou praticar para brigar com ele. E isso pode ser bastante equivocado, né? O ideal é que você junte os dois e tenha um equilíbrio, né? Uma análise coerente dos seus custos, mas também está sempre antenado ao mercado, tá? É ele que vai comprar o seu produto. Outro ponto aqui dentro desse passo, de novo aquelas estatísticas assustadoras do Sebrae, né? 38% das pequenas empresas não sabem quantos concorrentes têm. E 46% das empresas não estudam demanda nem perfil dos seus clientes, tá? Então, aí volta aquela mesma questão, né? Mais de 10 milhões de pequenas empresas no Brasil, esse número é extremamente alto, tá, pessoal? Isso aí é muito perigoso, então não faça parte dessa estatística do Sebrae,
não esteja dentro dessas porcentagens, tá? Você tem que dar atenção para a demanda e perfil do seu cliente, tá? As coisas hoje mudam muito rápido, então hoje você pode oferecer um produto bom, mas amanhã pode ser que ele já não seja mais tão bom assim. As coisas mudam muito rápido e você precisa acompanhar essa velocidade, tá? Esse é o quarto passo. Agora vamos para o quinto passo, mapeamento de processos. Bom, o que é mapear processos? Basicamente é definir o que fazer, como fazer, quem fazer e qual é o resultado esperado, tá? Vocês podem pensar que, eu não quero fazer isso para minha empresa, isso é muito burocrático, não vejo vantagem, mas não, isso não é burocrático, tá? Essa é uma ferramenta que vai te ajudar a eliminar os desperdícios dentro dos seus processos internos, tá? Mas como que isso vai acontecer? Olha, muitas vezes só de você colocar no papel o que você precisa fazer, né? Como que é o seu processo, você já vai identificar várias etapas do processo que podem ser cortadas, tá? E por que isso acontece? Porque muitas empresas simplesmente repetem os processos automaticamente e acabam não fazendo uma análise crítica em cima disso, né? É aquela história de que, sempre foi feito assim, então é para continuar fazendo assim, e nunca revisa e acaba perdendo tempo, dinheiro, enfim, desperdício total de vários recursos dentro de processos, tá? Então, o objetivo aqui é você eliminar os desperdícios, então fazer esse mapeamento para alavancar potencial, tá? Segundo ponto aqui, todo processo precisa ter um dono, tá? Se você tiver algum processo dentro da sua empresa que não tem uma pessoa definida como dona, ele vai ser esquecido, né? Processo que não tem dono é processo esquecido. Então, todo mundo precisa todo processo precisa ter um dono, tá, gente? Isso é muito importante. Se você trabalha sozinho, você é dono de todos os processos da sua empresa, tá? Aí não tem nem o que discutir. Vamos pensar aqui num caso de que eu tenho um e-commerce, eu vendo os meus produtos pela internet, e quando o meu cliente compra, eu mando por correio ou mando por uma transportadora terceirizada. Então, essa parte do processo não é minha responsabilidade. Não, ela é também, tá? Não se engane. Por quê? Se o seu cliente recebeu a tua encomenda lá numa situação horrível, tudo amassado, tudo esturbicado, o que vai acontecer? A primeira coisa que ele vai fazer é entrar no Google, te dar uma estrelinha e falar que tua marca é horrível, né? Então, assim, você tem que ser responsável, sim, até o final da sua cadeia, tá? Se você terceiriza alguma etapa do seu processo, tenha cuidado ao selecionar o fornecedor, né? Selecione fornecedores de confiança, mas acompanhe o trabalho deles, né? Não deixe por conta, porque é a sua marca que está em jogo, tá? Você tem que ser o responsável. Esse foi o quinto passo. Agora, vamos recapitular onde nós estamos. Bom, do primeiro passo até o quinto, a gente trabalhou as áreas dentro da empresa, né? E reestruturou várias delas. Financeira, pessoas, entendimento do produto, processo. A partir de agora, a gente vai olhar mais para a parte de gestão dentro da tua empresa, tá? Gestão de metas, indicadores, planos de desenvolvimento, tá? Vamos aqui falar do sexto passo, então. Definir indicadores. Por que eu preciso ter indicadores dentro da minha empresa, mesmo ela sendo uma pequena empresa? Porque os indicadores, eles vão te dar base para a tomada de decisão, tá? Você tem que começar a pensar na sua empresa como uma empresa grande. Se você quer que ela cresça, ela tem que ter padrões de empresas grandes. Então, os indicadores, eles te dão uma base concreta para tomar decisão. Se você hoje toma decisão em coisas que você acha que essa informação está certa, ou você acha que pode acontecer isso no futuro, provavelmente você já tomou uma decisão muito errada, tá? É preciso ter certeza, né? É preciso ter indicadores concretos, e é por isso que a gente propõe aqui vocês implementarem 2 tipos de indicadores, tá? O primeiro é um item de controle, ele mede os resultados dos seus processos principais. E o segundo são itens de verificação. Ele mede o impacto dos componentes do seu processo. Então, ele fica dentro do item de controle, tá? Para deixar mais claro, eu trouxe um exemplo. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa empresa Sucos Orgânicos Mais Saúde. Qual que é o processo principal deles? Produção de sucos naturais e orgânicos para comercialização em garrafas. Beleza, tá ali o produto deles. O que é um exemplo do item de controle dessa empresa? O item de controle está sempre ligado ao teu processo principal. Então, nesse caso, seria a quantidade de garrafas produzidas por dia, tá? Ou também poderia ser por hora, por semana, vai depender do tamanho da sua empresa.
Tá? O que seria um item de verificação? O que está dentro do meu processo de produzir suco que eu preciso medir? Nesse caso, o número de vezes em que você precisa lavar o liquidificador sujo ao longo do dia. Tá? Agora, por que eu preciso medir quantas vezes eu lavo o liquidificador? Primeiro, quando você está lavando, o liquidificador ele é o teu equipamento no processo produtivo. Tá? Quando você está lavando ele, você não está produzindo, né? Você está parado, realizando uma manutenção. Então, você está perdendo de produtividade, você não está produzindo. Quando você está... Isso se você lava o liquidificador muitas vezes, você está perdendo muita produtividade. Então, no final do dia, você vai ter produzido menos sucos, menos garrafas, tá? A mesma coisa vale para a situação oposta, né? Se eu estou lavando menos, se eu conseguir encontrar um jeito de produzir todos os sabores por vez, otimizando o meu liquidificador, eu vou lavar ele menos vezes por dia, e no final do dia eu vou ter produzido mais garrafas, tá? Então, esse foi um exemplo simples para vocês entenderem o potencial que vocês têm dentro dos processos e que muitas vezes são desperdiçados, porque você não mede. Tudo aquilo que você não mede, você não sabe o que está acontecendo, né? Você pode estar tomando uma decisão completamente errada. E às vezes coisas simples que poderiam alavancar o teu resultado, como por exemplo otimizar o uso do liquidificador, acabam passando batido, tá? Então implementem, analisem o que é legal no negócio de vocês, de medir, né, o que tem potencial de otimização e implementem os indicadores, tá? Próxima etapa, sexto passo, plano de desenvolvimento. Bom, essa é a hora que você vai sentar e fazer, de fato, o plano de desenvolvimento de longo prazo, tá? O planejamento estratégico de longo prazo. E aí vocês podem estar se perguntando, mas por que só agora? Por que só no sétimo passo? Porque nenhuma empresa consegue crescer sem ter os seus processos básicos estabelecidos, tá? Foi o que eu comentei no segundo passo da gestão financeira. Nenhuma empresa consegue crescer se o teu planejamento financeiro está desestruturado, né? Se a tua área está desorganizada. Nenhuma empresa consegue crescer se está vendendo produto inadequado, se não está alinhado com o público-alvo. Não consegue crescer se não tiver processos implementados da melhor forma. Então, é preciso passar por várias reestruturações antes, né? Vamos olhar o básico antes de pensar no próximo passo. Então, agora a gente chegou no sétimo, é a hora que você está pronto para definir as metas e objetivos a longo prazo, tá? E aí você deve começar com o longo prazo, depois partir para o médio prazo e depois fechar as metas do curto prazo também, tá? O plano tem que ser completo. Um detalhe importante aqui, toda meta precisa de um prazo fixo, tá? O prazo, nesse caso, é uma data. Então, se você, dentro do seu plano, achou que, uma das minhas metas vai ser dobrar meu faturamento, você precisa colocar uma data para isso, tá? Vai ser dobrar o faturamento quando? Em um mês? Em 2 meses? Em 3 meses? Precisa ter uma data, tá? Não, vai ser 3 meses, então tá bom. Então, dia 30 de março eu vou lá e vou verificar qual foi o meu resultado e vou trabalhar ao máximo para chegar nessa meta até março, tá? Então, tudo precisa ter uma data, é muito importante isso, tá? Feito isso, agora trabalhar, né? Trabalhar para chegar aos teus objetivos. Próximo item, gestão e gerenciamento. Por que gestão? Quando você coloca e implementa metas e objetivos, você precisa fazer a gestão delas, tá? Qual que é o papel de um gestor, de um gerente dentro de uma empresa? É fazer gestão voltada para resultado, tá? Ele tem que maximizar os resultados da empresa. E ele vai fazer isso através da gestão de pessoas, processos, produtos, indicadores e tempo, tá? É o acompanhamento de metas mesmo, mas em todos os sentidos dentro da empresa, tá? Todos têm que caminhar juntos para que os principais objetivos sejam alcançados. Isso é muito importante, tá? Esse é o 8º passo. Próximo passo, ainda dentro do 8º passo, a gente tem uma ferramenta chamada gestão à vista. Tá? O que é isso? Ela é muito utilizada em grandes empresas por conta da facilidade de ser um método que atinge várias pessoas. Tá? Isso é muito simples. O que é? É um papel ou um cartaz que você imprime e coloca em algum lugar que tenha grande fluxo de pessoas. Né? Aí pode ser um mural, pode ser uma sala de reunião, algum lugar que as pessoas passem e vejam todos os dias, tá? É muito simples. No começo você vai colocar a descrição do negócio, aquilo que a gente fez lá no primeiro passo, tá? Vai colocar lá missão, visão e valores, né? Que é a mensagem da sua empresa.
E embaixo você vai colocar as suas principais metas de curto prazo, tá? Agora vocês vão perguntar, mas por que isso é uma ferramenta tão importante? Pelo simples fato do engajamento que causa nas pessoas, né? Aquela coisa das pessoas passarem todos os dias e acompanharem como é que está sendo as metas da minha empresa, a gente está atingindo, o grupo está atingindo, né? E claro que é importante aqui manter atualizado. Então, alguma pessoa vai se responsabilizar por atualizar todos os dias ou toda semana a evolução das metas, né? Como é que está sendo o teu resultado. Se você trabalha sozinho, você pode fazer isso também, tá? Imprime essa folha, coloca na capa da tua agenda e acompanha as tuas metas, né? É um jeito de você se cobrar e manter sempre os teus resultados atualizados, saber se você está caminhando em direção certa aos teus objetivos, tá? Próxima etapa, cheque de resultados. O que é isso? É uma auditoria em cima de tudo que você implementou até agora, tá? Então, a gente fala para você fazer um cheque de padrão, né? Você vai verificar se todos os processos, procedimentos, se as rotinas, se está tudo sendo cumprido pelo seu time, né? Se você trabalha sozinho, você vai se autoavaliar nesse momento. Eu estou conseguindo ser produtivo? Eu estou conseguindo cumprir o que eu me propus a fazer? Tem que fazer essa autorreflexão, tá? E é o momento em que você vai corrigir todas as anomalias. E o que são anomalias? É tudo que acontece no teu processo que não estava previsto, tá? Que não faz parte dos procedimentos padrões. E a gente chama de anomalia porque normalmente elas trazem resultados muito ruins para a empresa, né? E você tem que investigar todas elas e eliminar pela causa raiz. Porque se você não elimina na causa raiz, é muito provável que elas vão acontecer de novo, os mesmos problemas, as mesmas anomalias, e quando você percebe, você passa o seu dia inteiro só apagando incêndio, só resolvendo problema, e quase não se planeja, né, não foca naquilo que você precisa focar, tá? Por isso que as anomalias, elas devem ser eliminadas dos seus processos, tá? E claro, reconhecimento, né, se você chegou até aqui, com certeza você já colheu muitos resultados positivos para o seu negócio, e você também precisa dedicar um tempo para reconhecer o que foi atingido e comemorar. Né? Todo resultado bom deve ser comemorado. Próximo ponto, crescimento sustentável. Então, se você chegou até aqui, você já está pronto para ter um crescimento com segurança, tá? Com certeza o caminho não foi fácil e muito menos rápido, né? A primeira coisa que você precisa saber é que se você quer um crescimento a longo prazo, ele implica em um comprometimento de longo prazo, tá? Então, infelizmente, ainda não existem pílulas milagrosas, né? Se você quer se desenvolver e fazer com que sua empresa cresça, você precisa dedicar um tempo para isso e acompanhar periodicamente, tá? O desenvolvimento e o planejamento estratégico não é algo que você vai fazer uma vez e nunca mais vai precisar olhar, tá? É uma coisa que requer periodicamente uma revisão e um acompanhamento. Tá? Então, tenham isso em mente. Outro ponto, foco em resultado, né? Se você traça metas e objetivos audaciosos, você tem que mudar a sua cultura, você tem que transformar ela em uma cultura voltada em resultado, né? E o que significa isso? Só fazer aquilo que te traz retorno, né? Elimina todos os tipos de desperdício de recursos, né? Tempo, dinheiro, pessoas, foca naquilo que te traz retorno. E aí você vai ver os seus resultados chegando de forma mais rápida, tá? E o último ponto, melhoria contínua, né? Nunca esteja satisfeito, 100% satisfeito com os seus resultados. E não estar satisfeito não significa que você precisa trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Significa reconhecer que você pode e deve aprender alguma coisa nova todos os dias, né? A gente nunca vai saber tudo, então nós precisamos das pessoas e também precisamos nos aperfeiçoar constantemente, tá? Então a melhoria contínua está relacionada com isso. Buscar melhorar sempre um pouquinho, pessoal e profissionalmente todos os dias, porque se você melhora um pouquinho todos os dias, no final do ano esse pouquinho vai ter se tornado algo muito grande, tá? E isso vai mudar com certeza o rumo da sua vida, tá? Da sua empresa. Então, para finalizar, eu trouxe uma frase que eu gosto muito para vocês, que é do livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, e ele fala que a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória, e a tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. O que significa isso, né? Traduzindo de maneira simples, você precisa encontrar um equilíbrio entre planejamento e tática, tá? Entre planejar e agir.
A estratégia sozinha, o planejamento sozinho não vai fazer nenhum milagre, da mesma forma que começar a agir, tomar ações antes de planejar, vai te trazer um ruído muito antes e a derrota com certeza, tá? Então busquem o equilíbrio dentro do negócio de vocês, dentro da rotina de vocês e com certeza vocês vão colher os frutos disso, tá? Bom, se vocês gostaram dos 10 passos, se interessaram pela metodologia, entrem no nosso site, que é 2oconsultoria.com.br, e lá nós estamos disponibilizando 2 ferramentas gratuitas para te ajudar com os primeiros passos, tá? Então tem um e-book grátis, é um livro online que fala sobre gestão estratégica simplificada e explica a importância dos pilares, pessoas, processos, produtos e gestão, tá? E também tem uma planilha em Excel para te ajudar com o primeiro passo de descrição do seu negócio. Tá? Então, se você quer receber, é só entrar no site, colocar lá que você quer receber, a gente vai enviar por e-mail, tá? Esse é o meu contato, se alguém quiser mais informações, entrar em contato, fiquem à vontade. E agora eu vou responder algumas perguntas. Vou tomar uma água e dar um tempo para vocês responderem as perguntas, tá? Para vocês enviarem as perguntas. Bom, vou responder aqui umas perguntas, tá? Vou começar com a pergunta da Rafaela. Tenho um blog e gostaria de saber como os 10 passos se aplicam. Bom, Rafaela, eles se aplicam com certeza, tá? O que você precisa fazer é um paralelo com o seu negócio, mas você consegue aplicar todos eles, tá? Por exemplo, na questão de gerenciamento da rotina do trabalho, você consegue ajustar a sua agenda para as suas atividades dentro do blog, né? Então, o que você faz? Você provavelmente gera um conteúdo, faz uma pesquisa de conteúdo, precisa reunir algumas imagens, de repente você faz algum tipo de vídeo para divulgar também. Isso tudo entra, você consegue encaixar na sua rotina e eliminar tudo que não contribui, tá? Questão de produto, né? Você vende um produto também, então você tem que entender se o teu conteúdo está sendo bem direcionado para o teu público-alvo, né? Se você está falando uma linguagem adequada, se você está usando os meios de comunicação adequados, isso encaixa super também. Também dentro do 5º passo que fala de processos, você também tem um processo para gerar o teu conteúdo, né? Então provavelmente a primeira coisa que você faz vai ser fazer uma pesquisa, pesquisa de tendência, o que o pessoal quer escutar, né? Segundo passo dentro do teu processo, escrever o conteúdo. Daí o 3º passo seria procurar as imagens. Enfim, você consegue sim encaixar para o teu blog, para o teu site, tá? Faça isso que com certeza você vai conseguir alavancar ele e achar algumas oportunidades aí que você não sabia antes. Também use análise SWOT, você consegue sim usar para o teu site, tá? Próxima pergunta. Em quanto tempo eu consigo aplicar os 10 passos para o sucesso na minha empresa? Essa é a pergunta do Arthur. Olha, Arthur, conforme eu falei, crescimento de longo prazo implica em comprometimento de longo prazo, tá? Então, os 10 passos, eles vão te guiar por esse caminho, mas não é uma pílula milagrosa que resolve seus problemas em uma semana, tá? Então, vamos entender que a gente coloca um tempo entre 10 meses e 1 ano. Tá? E por que isso? Porque você precisa dedicar um tempo médio de 1 mês para cada passo. Tá? É importante que você faça cada passo de maneira atenciosa e bem feito, porque se você pular algum, ou se você dedicar menos atenção, quando você chegar no desenvolvimento, que é o 7º passo, você vai ter problema. Né? E aí você vai se frustrar, e aí uma série de coisas que você não quer que aconteça com o seu negócio. Tá? Então, vamos trabalhar com um horizonte aí no mínimo de 10 meses, mas bem trabalhado você vai colher os frutos, tá? Com certeza. Lembre que planejamento a longo prazo vai trazer um retorno a longo prazo, mas implica em comprometimento, tá? Mais uma pergunta. Para planejar o meu negócio, preciso seguir a ordem dos 10 passos? É a pergunta do Marcelo.
Olha, Marcelo, você precisa sim seguir a ordem dos 10 passos, tá? Elas existem por um motivo, tá? Não foi aleatório de forma alguma. É aquilo que eu comentei. Primeiro, entender o seu ponto X, né? Onde você está, a tua situação atual. Depois, estruturar a tua área financeira, aí, área de pessoas, enfim. Tem uma ordem lógica, né? Os primeiros 5 são reestruturação e os últimos 6 são gestão, tá? Então, siga essa ordem, não pule nenhuma etapa. Por mais que você ache que eu posso pular essa etapa, isso tá ok na minha empresa, vale a pena dar uma revisada, sempre vale, né? E se você está pensando em colher os frutos a longo prazo, isso é muito importante, tá? Beleza? Siga os 10 passos na ordem. Então, acho que é isso, acabou o tempo. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de todos e agradecer o pessoal do time do Conceito Incubador aqui da GoWork, tá? A gente formou um time muito legal para acolher todos os empreendedores, cada um com a sua especialidade, vai ajudar todos os empreendedores a se desenvolver, a criar conteúdo para eles, né, tirar as dúvidas, enfim, apoiar da forma que eles precisarem. O que a gente quer é que eles cresçam e a gente crescer junto com eles, né? Nós acreditamos muito no empreendedorismo e a gente acredita que o Brasil, nesse momento, precisa muito de pessoas empreendedoras com esse perfil, que querem trabalhar, querem ir para cima, querem fazer a diferença na nossa sociedade, tá? E a gente também quer. Então, podem contar conosco e aguardem as próximas novidades aí, que vão vir muita coisa legal, tá bom? Obrigada pela participação.